Bom dia. Nessa manhã nós vamos estar meditando em Lucas 5, versículo 17. Essa manhã, Deus me deu uma palavra, e eu estava meditando nessa palavra. Eu fui ver o WhatsApp, né, uma irmã do coração, uma serva do Senhor, ela me questionou hoje, né? Ontem você colocou uma pregação, uma palavra, e hoje eu fui procurar, não tinha nenhuma. Eu falei, pode deixar, eu vou colocar. Às vezes eu demoro um pouco, né? Coloco por semana, assim, mas eu falei, pode deixar que eu vou estar colocando uma palavra, tá? Então, que Deus abençoe grandemente essa manhã e que essa palavra, querida, que é poderosa, queridos, que é poderosa, possa estar entrando aí nos corações e a gente a receba com muita fé, com muito fervor no Senhor, porque é uma palavra que fala do Espírito Santo de Deus. E é muito importante o Espírito Santo para a nossa vida, é muito importante tê-lo, né, em abundância em nossas vidas, não é verdade? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, que estava Jesus ensinando. No versículo 17 diz que Jesus estava ensinando. E ali juntamente com Jesus estavam os fariseus, alguns doutores, e o local estava muito cheio. E tinha um grupo, né, de amigos que pegou um amigo que estava paralítico e queria levar aquele paralítico até o Senhor Jesus, para que Jesus o curasse, né? E não tinha como eles passarem, né, pela multidão. O que eles resolvem fazer? Abrir o telhado e descer aquele paralítico pelo telhado. E desceu, e quando Jesus olhou, Jesus falou com ele assim, né, o seu pecado está perdoado. E aqueles homens acharam assim uma blasfêmia o Senhor Jesus perdoar o pecado, porque lembra que estavam ali os fariseus, doutores da lei, e acharam uma blasfêmia. Aí o Senhor Jesus vai mostrar para ele. Aí no versículo 24, Jesus fala assim, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, Jesus diz ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem imediatamente levantou, sarado, curado, tomou o seu leito e foi para casa. Então, uma passagem linda, maravilhosa. Mas o que me chamou a atenção de trazer, né, para vocês é sobre, lá no versículo que eu estava lendo, versículo 1, que eu estava falando a respeito dos fariseus que estavam lá, né? Diz assim, no finalzinho do versículo, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Que o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo estava com Jesus para curar. Nós sabemos, querido, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Santo de Deus. Nós sabemos disso. Mas quando Jesus, antes de Jesus iniciar, como essa cura que nós acabamos de ver, iniciar curando, né, libertando os oprimidos, né? Jesus vai receber de Deus poder para fazer isso. Diz assim a palavra do Senhor, se tu for ver lá em Lucas 3, 21, vai dizer assim, que na hora do batismo de Jesus, Jesus ora e diz assim, estando ele a orar, o céu vai se abrir. E no 22 vai falar assim, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, desce sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu,
tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, naquele momento que Jesus está sendo batizado, está orando, o céu se abre, desce algo sobre Jesus. E naquele momento, querido, Jesus fica cheio do Espírito Santo. E diz no capítulo 4, verso 1, diz assim, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então, naquele momento, Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Naquele momento. Então, ele volta do Jordão, do rio que ele foi batizado, e ele foi guiado agora pelo Espírito, pelo mesmo Espírito Santo que desce, que enche Jesus, pelo aquele mesmo Espírito, ele é guiado ali no deserto. Que nós sabemos que Jesus vai passar 40 dias sendo tentado pelo nosso adversário. E glória a Deus, né? O Senhor vence em nome de Jesus, né? Ele vence e começa depois ali fazer a obra. Então, Jesus começa a fazer a obra. Ele vai contar que a Bíblia vai falar, e eu estou lendo em Lucas, que ele começa em Cafarnaum. Quando ele está em Cafarnaum, o Senhor está ali, né? Em Cafarnaum, ele começa a entrar nas sinagogas, né? Então, diz que ele vai numa sinagoga e diz assim, antes dele, em Cafarnaum, começa Jesus curar. Primeiro que Jesus vai curar era um homem que estava com o espírito possesso. Jesus liberta ele, sai aquele espírito dele. E o espírito até fala assim, eu sei quem o Senhor é o Santo de Deus. Mas o Senhor repreende, manda ele ficar quieto, ele vai. Mas eu quero dizer que Jesus, ele fala no templo, né? Jesus vai falar no templo, antes desse fato acontecer, Jesus vai dizer assim no capítulo 4, verso 18, depois que Jesus vem do deserto. Jesus fala assim, ó, e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, ali Deus começa a fazer, Jesus começa a fazer a obra do Pai. Mas você nota que Jesus, Filho de Deus, Santo de Deus, mas ele começa a fazer a obra após a descida do Espírito Santo sobre ele, que vai dar a ele poder. Nós não lembramos que Jesus tinha o poder de curar. E o Senhor começa cheio de poder, através do Espírito Santo, fazendo a obra do Pai. E diz assim, Jesus vem, né? Nós sabemos, Jesus cumpre tudo que foi determinado pelo Pai, morre naquela cruz do Calvário para nos salvar, não é verdade? Derrama o seu sangue naquela cruz. E Jesus, antes de ser assunto ao céu, levado aos céus, Jesus passa 40 dias aqui na terra, juntamente com... aparece para um, aparece para outro, que nós podemos... né, nós lemos, né? Aparece no caminho de Emaús, depois aparece onde os discípulos estão, aparece na praia. Mas Jesus, quando aparece, é para ensinar. Jesus aparece para ensinar aos discípulos. E diz assim, ó, durante 40 dias, estou em Atos, tá? Atos dos Apóstolos 1, capítulo 1, tá? Verso 3. Diz assim, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Eu estou com a Bíblia aqui do lado. Deixa eu pegar aqui, ó. Estou com a Bíblia, tá, querido? E diz assim, ó. Durante 40 dias, falando... Não, peraí. E a este também... Estou lendo o 3. Vou começar do 3 direitinho. Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, querido. Tá? Aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Durante os 40 dias, o Senhor aparece ensinando aos seus discípulos sobre o reino de Deus. E comendo com eles, agora eu estou no verso 4, capítulo 1 de Atos, verso 4,
e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Tem uma promessa, que era o derramamento do Espírito Santo. E ele diz assim: não saiam de Jerusalém, a qual disse ele de mim, que de mim ouviste. A promessa o Senhor falou para eles. Porque João, na verdade, Jesus fala aqui, olha bem, João Batista, João, na verdade, batizou com água. Lembra que João batizou Jesus com água? Mas Jesus foi também naquele momento batizado com o Espírito Santo. Batizou, ficou cheio do Espírito Santo ali também. Na água, ele desceu sobre ele o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então, ele foi batizado na água, que a água, o batismo na água fala de arrependimento dos pecados. Jesus não tinha pecado, ele era santo de Deus, ele é santo. Mas ele precisou para que todos fizessem igual, né? Para que todos agora fizessem igualzinho ele fez. Ele foi um exemplo para nós. Ele é um exemplo para nós. Então, Jesus diz assim, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Até então, só quem foi cheio do Espírito Santo naquele momento, ali no batismo, foi Jesus. Mas os discípulos ainda não tinham sido revestido, recebido esse poder para curar, poder para libertar. O Espírito Santo não, os discípulos não tinham recebido esse poder. Quando o Senhor mandou eles fazerem a obra, né? O Senhor sopra para eles e manda eles fazer a obra. Eles vão lá, através do Espírito Santo. Mas Deus queria dar mais, Deus queria enchê-los. Deus queria que eles fossem repletos, né? Eles precisavam ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo para testemunhar, para fazer a obra, para curar, para fazer, né, a obra que o Senhor tinha determinado, porque o Senhor também, lembra que o Senhor estaria sendo assunto ao céu, levado ao céu. Então aqui estaria com eles o Espírito Santo de Deus. E diz assim a palavra do Senhor, ainda, estou lendo 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então o Senhor falou assim, olha, não saia de Jerusalém. Não vão sair por aí evangelizando, falando do meu nome, ainda não, falando de mim ainda não. Espera aí, fica aí. Não muito depois desses dias, vocês vão receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, tá? Fica aí. Aí, no verso 8, 1:8, Atos 1:8, diz assim, mas recebereis poder. O Senhor falou assim, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor queria dar poder para eles. Vocês vão receber poder. Aqui. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Olha aqui. Em Samaria e até os confins da terra. Então, querido, o Senhor falou assim, fica aí, vocês vão receber poder, porque depois vocês vão ser minha testemunha. Vocês vão em vários lugares, até o confim da terra, testemunhar. E a palavra do Senhor diz que em Atos 2, olha o que acontece. Olha o que acontece, né? A Ritinha, que está aí me ouvindo, né? Uma amada, querida, né? Tenho certeza, meu nome é Ruth, ela é a Ritinha, a Rita, né? E olha o que acontece, Ritinha, olha o que acontece, amados. No capítulo 2, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, era um dia de uma grande festa, que os judeus se reuniam, vinham de várias cidades, né? E vinham fazer a festa em Jerusalém. Aí diz assim, ao cumprir-se esse dia, né, aconteceu esse dia, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Aí diz agora, né? O povo estava todo reunido ali. Mas aqui vai falar a respeito dos servos do Senhor que estavam naquele lugar, tá? Mas ali estavam várias pessoas. Mas esse evento, ele se inicia em um local onde estão os discípulos, tá Maria, tá várias pessoas, os apóstolos reunidos, tá? Aí vai dizer assim: e cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, tá, querido? Nesse salão, nesse lugar onde eles estão, né? Lembra que a cidade está em festa. Várias pessoas vindo de vários lugares, tá lá, mas eles estão separados, tá? Esperando, como o Senhor falou, para que eles não saíssem. Então eles ficaram, né, em Jerusalém. De repente, querido, veio do céu um som. Vocês lembram que Jesus veio o quê? Como uma pomba, né, representando o Espírito Santo. Veio do céu. E agora vem diferente. Agora veio do céu um som, olha, um som como de um vento impetuoso. Eles escutaram o som como um vento muito forte. Todos que estavam reunidos na sala escutaram o som. Ó, e encheu toda a casa onde estava sentado. Irmãos, encheu a casa onde ele estava sentado, aquele som, encheu. E imagino o que aconteceu ali, naquele momento. E também diz assim, e apareceram distribuídos entre eles, né, línguas como que de fogo, né? Não é língua não, é faísca de fogo, foi aparecendo entre eles ali, querido. Aquele lugar ficou cheio de faísca de fogo, amado. Mas não é fogo para botar fogo em ninguém, é fogo do Espírito Santo para incendiar eles por dentro. E diz assim, ó, como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e foi pousando. Eles foram vendo, querido, e foi pousando sobre eles. E diz a palavra, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheio de Deus, repleto de Deus, cheio do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, começaram a falar outro idioma, outras línguas, a língua do céu, língua que o Senhor foi distribuindo sobre eles, começaram a falar. Então, diz assim, segundo que o Espírito lhes concedia que falasse. E o mais tremendo, que depois o povo que estava ali, querido, eles falando em língua, falando em mistério, cheio do Espírito Santo. Imagine como ficou aquele salão, aquele local. Imagine. E depois, quando eles foram... E depois os outros habitantes que estavam ali achou estranho, meu Deus, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Né? E eles falando outra língua. E depois os que estavam ali, querido, todos entendiam o que eles falavam. Tá? Entendi o que eles falavam, entendi o que eles falavam. Olha o milagre. Tem muitos que falam, ele está falando em idiomas. Irmãos, ele estava falando em outras línguas. O milagre é que todos entendiam. Estavam ali vários, porque ele saía de Israel, ia morar em outros lugares e aprendia as outras línguas dos outros lugares. E naquele momento, eles estavam ali, quando eles começavam a falar em línguas, querido, falar em língua, falar em mistério, eu sei que todos ouviam eles magnificar, adorar, glorificar em língua, adorar o Senhor, todos entendiam o que eles estavam falando. E eles ficaram surpresos com isso. Eles falaram assim, ó, vide, não são porventura galileus, estou lendo aqui, ó, no 7, não são porventura galileus, todos eles aí que estão falando, né? E como ouvimos falar, cada um a nossa própria língua materna. Como podemos, né, ouvir eles falando a nossa língua materna? Por quê, querido? Poder de Deus. Poder de Deus. Então, quero dizer para você, querido, para cada um de nós que somos servos do Senhor, devemos ser cheios do Espírito Santo
ter o poder de Deus para orar pelas pessoas, falar do amor de Jesus para as pessoas, do amor de Deus para as pessoas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, esse é para todos. E como que eu posso adquirir? Como eu posso? E, querido, olha onde eles estavam, né? Estavam na presença do Senhor. Eles estavam ali orando, reunidos, orando. Como que eu posso? É você orando e pedindo ao Senhor: Senhor, me enche do teu Espírito Santo, Jesus. Me batiza com o teu Espírito Santo. Eu quero ser cheia do teu Espírito Santo. Eu creio nessa promessa. Abrir o coração, glorificar o Senhor. E vai descer. E tu vai receber esse poder, como aconteceu com eles. Ali são homens, querido. Pedro estava ali, homem falho, a gente viu, né? Pedro nega Jesus, estava ali. Todos ali, querido, homens falhos. Mas os homens que buscavam o Senhor. Foi perdoado pelo Senhor. Amém, querido? Então é para todos. É onde eles estavam? Orando, buscando. Ora, busca, glorifica, abre a tua boca, glorifica, dá glória a Deus. Glorifica, abre o teu coração. E o Senhor vai encher você do Espírito Santo. Não tenha medo, querido, porque algo é tremendo. Tu vai sentir um poder tremendo, algo maravilhoso. Não tenha medo, tá? O Senhor vai te dar línguas também. Quando Deus dá, não tenha medo. Não tenha medo. Abre a tua boca, fala o que Deus mandar você falar. Não tenha medo. Seja cheio do Espírito Santo. É para você. Não pensa assim, não é para mim, não. É para você. É para todos. Tá? É para todo esse poder, para que a gente possa fazer a obra do Senhor com excelência, querido. É para todos, tá? Aqueles tem pessoas que não crê. Ela não crê, não vai receber, não crê. Ela não crê, ela não busca, ela não crê. Mas você que ouviu essa palavra, que viu que Jesus foi cheio de poder, cheio do Espírito Santo, e que nós, quem somos nós? Se Jesus foi cheio de poder, cheio de Espírito Santo, quem somos nós, querido? Nós precisamos também de poder. As Jesus foi, nós também temos que ser. Jesus, o Santo, o Filho de Deus. E por que nós não vamos aceitar? Tem uns que não aceitam, é problema deles. Mas você que aceita, querido, abre o teu coração, dá glória a Deus, e busca o batismo no Espírito Santo. Fala com Deus, Deus vai te encher. Deus te abençoe. Ritinha, te amo. E não só a Ritinha, cada irmão de Rio das Ostras, cada irmão, oh meu Pai, são pessoas maravilhosas, maravilhosa, tá? Igreja Batista Nova Jerusalém de Rio das Ostras, lá do bairro Anseada. São cada irmãos, né, que o Senhor tem nos dado. Gosto muito dos nossos irmãos, cada irmã, cada irmão, tá? Pastor Adelino, irmã Jaqueline, que é a esposa do pastor, pessoas abençoadas. Você que mora aí perto, na região aí, em Rio das Ostras, vai lá buscar o Senhor. Tem culto domingo, terça-feira, começa às 7h30, terça-feira, domingo começa às 7h da noite, 19h. Vai lá buscar o Senhor, vai lá clamar o Senhor junto com os irmãos. Pastor Adelino, pastor maravilhoso, um homem de Deus, um homem cheio da presença de Deus. Vai lá buscar o Senhor. Deus abençoe essa igreja maravilhosa. E também aqui, né, agora estou na casa de oração em Itaperuna. Que Deus abençoe, pastor Gervásio, irmã Valdeia. São pessoas também, tem mais pastores, né? Nós aqui temos o pastor Jonas, pastor Ailton com a sua esposa, pastora Fátima, sabe? São pessoas maravilhosas. Que Deus possa estar abençoando, querido, cada um. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?